Você provavelmente tem motivos concretos e eventos para estar sofrendo. A vida humana tem muitas tempestades. E a boa notícia é que a gente pode sim aprender a passar por essas tempestades e ainda mais, antes da tempestade chegar, já ter uma estrutura menos vulnerável às tempestades e ao sofrimento emocional. Existem habilidades que a gente pode usar constantemente que nos deixam menos vulneráveis à desregulação emocional. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional informada por trauma. Nesse vídeo a gente vai ver a habilidade dentro do módulo de regulação emocional do treinamento de habilidades em DBT de diminuição da vulnerabilidade à mente emocional. Então pega seu papel e sua caneta e vamos aprender essas habilidades essenciais para a gente ter uma estrutura menos vulnerável. Todos nós temos momentos em que estamos mais sensíveis, mais suscetíveis a sentir mais dor emocional. Essas habilidades, que se chamam ABC, saber, nos ajudam a criar uma estrutura de vida que nos deixam mais resilientes. Dentro da estrutura ABC, a gente vai construir melhor o nosso senso psicológico e comportamental. Aqui no saber, a gente vai cuidar do nosso corpo para poder cuidar da nossa mente. Porque um corpo desregulado é muito difícil de ter, uma mente regulada mais difícil de regular as emoções. Cuidar do corpo é também cuidar da saúde mental. Vamos começar com ABC. É um acrônimo do inglês. O A é acumular emoções positivas no curto e no longo prazo. O B é construir maestria, aquele senso de competência, de que eu sou capaz. E o C é o antecipar-se, do inglês cope ahead, para a gente se antecipar e já treinar mentalmente as habilidades que funcionam para a gente enfrentar situações difíceis. Começando com o A, de acumular emoções positivas. Imagina como se tivesse um banco de emoções e que quanto mais você tivesse na reserva, na sua conta de emoções positivas, melhor preparado você está para lidar com as intempéries, com as dificuldades, com o sofrimento que a vida vai trazer. Atividades prazerosas, além de aumentar as nossas emoções agradáveis, também diminuem as desagradáveis. E para a gente deixar a nossa reserva emocional boa, nós precisamos entrar em contato com atividades prazerosas todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Isso é inclusive um bom remédio para depressão. E o que seriam atividades prazerosas? Bom, isso é único, é individual. Cada pessoa precisa de algo que faz ela se sentir mais serena, ou em paz, ou alegre, ou animada, com emoções prazerosas. Eu, por exemplo, gosto de dançar, de ouvir música, de ler, de ouvir a risada da minha filha. Enfim, preste atenção do que no passado já fez você se sentir conectado com a vida. Muitas vezes na vida a gente tem uma sobrecarga de eventos estressores, de perdas, de violências, e esse excesso, esse acúmulo de emoções desagradáveis nos faz muito mal. Por isso a gente precisa fazer o esforço de criar situações, ir atrás de eventos que nos tragam a possibilidade de sentir uma emoção agradável. Primeiro a gente faz a atividade para depois se sentir bem. E quando a gente está com excesso de eventos desagradáveis na nossa vida, é sim mais difícil de acessar, de sintonizar com as emoções agradáveis. Dentro do A, de acumular emoções positivas, nós temos as de curto prazo e as de longo prazo. Curto prazo é aquilo que eu faço, faz eu me sentir bem agora, imediatamente. Por exemplo, colocar uma música que eu amo. Já as de longo prazo são aquelas que, passo a passo, em áreas da vida importantes para nós, vão nos dando um senso de contentamento com a nossa vida. Mesmo em uma vida que está muito privada, que está muito estressada, que está carente de sentido, de prazer, mesmo nessas, a gente pode fazer algo, mesmo que simples e pequeno, para elevar o nosso humor agora, neste momento, nos dá um pouquinho de fôlego, pelo menos agora nesse momento, sentir nem que seja um pouquinho de prazer, de conexão com algo da vida. Muitas vezes as pessoas podem entrar num ciclo de negatividade quando, para evitar emoções dolorosas, com essa energia de evitar o sofrimento, acabam evitando também eventos, práticas que trariam emoções agradáveis. Existem sim muitas pessoas, é comum, que têm medo de sentir emoções agradáveis. Isso não é um defeito, isso tem a ver com a história de vida de cada um. E eu sei que quando uma pessoa está muito deprimida, muito cansada, exaurida, é muito mais difícil ir atrás de fazer essa ação oposta e tirar essa energia para fazer algo, entrar em contato com algo que possa gerar emoções agradáveis. Eu entendo. Aqui a gente vai precisar de uma disposição extra, de ação oposta. Eu brinco que a gente precisa se pegar e se levar
se carregar mesmo, fazer esse esforço hercúleo muitas vezes para poder entrar em contato com algo que nos lembre que também podemos sentir prazer. E muitas vezes a gente precisa repetir isso e repetir todos os dias. Ao menos uma atividade que te traga um senso de amor, de prazer, de paz, de serenidade, o que você sentir que está precisando. E talvez a gente precise ser muito criativo em solucionar os problemas para poder tornar possível a gente ter essas atividades. Então, usar a criatividade para que seja assim viável a gente ter, nem que seja um momento em que a gente possa sentir alguma alegria. Talvez você precise planejar com antecedência. Se você está deprimido, vai precisar de ação oposta, ir mesmo sem vontade e ver como você se sente depois. E por favor, evite pensar no termos eu mereço ou eu não mereço. Esses são pensamentos que não são efetivos, eles são julgamentos e podem atrapalhar ainda mais. Tenta olhar com uma mente menos julgadora ou não julgadora e não importa se merece ou não merece, apenas vai. E vai de verdade. Aqui é essencial que quando você estiver praticando em contato com a atividade que vai te trazer prazer, você esteja 100% presente, se jogando naquela atividade, realmente saboreando aquilo. Sempre falo, não adianta nada você pegar seu prato favorito e comer prestando atenção na TV. Você precisa realmente saborear aquilo que está fazendo. Muitas vezes, por a gente não estar presente, a gente não nota os prazeres em volta da gente, como talvez seus filhos brincando ali ao lado, talvez um pôr do sol bonito. Enfim, se você prestar atenção e realmente se jogar na experiência, saborear, isso vai ser essencial para que essa habilidade funcione. E faça isso mesmo se você estiver indisposto ou de mau humor. É comum que se as pessoas estiverem mal-humoradas, elas fiquem indispostas e falem assim, eu não vou mais, não quero mais porque eu tô de mau humor. E isso é um tiro no pé, só vai piorar o seu humor. Se você tá de mau humor e indisposto, isso é mais um motivo para você fazer esse esforço de realmente se jogar em alguma ação que vai te trazer alegria, prazer, senso de autoconfiança, enfim, uma emoção prazerosa todos os dias. Pelo menos um pouquinho, vai. E quando você estiver lá, praticando atividade prazerosa, seja dançar, caminhar com o cachorro, enfim, é natural que vão vir pensamentos que vão te sabotar e querer focar em algum desastre, em alguma crítica, em algum julgamento. Se isso acontecer, e é comum que aconteça, tá tudo bem, reconheça isso e volta a sua atenção para a sensação agradável daquela experiência e traga o máximo possível a sua participação no que tem de agradável naquilo, repetidas vezes. A gente precisa de repetição para mudar padrão. Então, pensamentos como isso um dia vai acabar, eu não mereço me sentir bem, eu não mereço essa experiência, isso vai aumentar a expectativa dos outros sobre mim. Enfim, todos esses pensamentos vão azedar o seu rolê, vai estragar tudo. Deixa essas preocupações um pouco de lado, fala, tá bom, assim, faz assim para ela, eu entendo, e retoma a sua participação e a sua concentração no que tem de agradável. E seja paciente e gentil com você, porque é improvável que acrescentar essas atividades, emoções positivas, agradáveis na sua vida não vai mudar tudo completamente, mas vai te dar sim, com essa consistência, com essa repetição, maior energia, maior reserva, um tanque emocional mais cheio para facilitar a sua resiliência. E lembre-se que mesmo pequenas ações, como prestar atenção na beleza do caminho enquanto você caminha, mesmo esse pequeno ato pode fazer sim uma pequena diferença. E para quem está com muita sede, uma gota de água pode salvar a vida. O acumular emoções positivas no longo prazo tem a ver com experimentar a vida como ela sendo digna de ser vivida. Muitas vezes, para a gente ser capaz de acumular atividades prazerosas, a gente vai precisar mudar sim a estrutura da nossa vida, dependendo de como você tem vivido ela. Quando a gente pensa no longo prazo, para uma vida que a gente experiencia como digna de ser vivida, a gente está falando dos seus valores pessoais únicos e intransferíveis. São aqueles valores que são só seus, não foi ninguém que falou. Daquilo que você considera realmente importante, compatível com seus valores pessoais. Lembrando que os valores são a direção e não as coisas que você faz. Por exemplo, para mim é um valor ser uma mãe zelosa, cuidadosa, ter zelo. Isso é uma coisa que eu nunca vou dar check. Eu posso ter sido zelosa hoje de manhã com a minha filha, mas eu vou poder continuar sendo de muitas maneiras diferentes ao longo de toda a minha vida. É diferente de uma meta, de um objetivo, que eu dou um check. Por exemplo, marquei dentista para minha filha. Check. Então, pensando nesses valores, que são o como, nesse longo prazo, que nunca se esgota, que estão sempre presentes, são as qualidades das nossas ações, a gente precisa pensar quais passos, pequenos passos diários, nos direcionam para esse longo prazo mais valoroso,
significativo. Para isso, a gente precisa descobrir quais são as prioridades na sua vida. Qual é o rumo que você quer para sua vida? Hoje em dia, quais são os valores que estão fazendo falta na sua vida? Você tem feito coisas que vão contra os seus valores fundamentais? Quando a gente está tendo uma vida que está alinhada com os nossos valores, a gente sente propósito. Quando não temos esses valores, essa clareza, fica muito difícil de se conectar com a vida. Eu entendo que se você está deprimido, é mais difícil de enxergar. Eu tenho certeza que é possível descobri-los, encontrá-los, construir, sim, esses valores. Então, no longo prazo, nós criaremos metas e objetivos que são factíveis, que são realistas, metas realistas. Se a gente ficar criando metas muito acima, muito irrealistas, a gente só vai gerar mais infelicidade e mais frustração. A gente precisa ter um pouquinho de desafio, mas ele precisa ser uma meta realista. A gente vai construindo cada passo ao longo do dia para no longo prazo realmente construir essa vida valiosa. E a cada passo dado, a cada pequena meta e objetivo cumpridos, a gente precisa ter a consciência de que isso é excelente, se parabenizar e celebrar. O B do ABC é Build Mastery, que significa em português construir maestria. O que é maestria? É você fazer coisas que fazem você se sentir competente, autoconfiante, capaz. E como a gente constrói maestria? Bom, aprendendo coisas novas, resolvendo problemas. Tem muitas maneiras diferentes. Aqui o importante é entender que não é fazendo coisas impossíveis. Por exemplo, se eu for na academia e eu colocar 100 pesos para o meu bíceps, eu só vou construir decepção. Muito irrealista, muito estressante, muito fora. Agora, se eu for lá e colocar só 1 quilinho, eu não vou nem sentir esforço, eu também não vou me sentir capaz, nem competente, porque é fácil demais. Então, a gente tem que encontrar algo que seja desafiador e possível. Que com o esforço eu vá percebendo que eu estou melhorando, ficando mais competente naquela ação. E aqui, de novo, a gente precisa ter uma expectativa realista. Eu não vou esperar que eu vire uma bodybuilder, porque não é da minha constituição física nem do meu estilo de vida. Eu preciso entender a minha realidade e colocar esses desafios dentro de algo que eu seja capaz de cumprir no dia a dia. E assim como acumular as emoções positivas, todos os dias a gente precisa fazer algo que faça a gente perceber que nossa competência está aumentando. E aos poucos a gente vai sempre aumentando a dificuldade, para a gente perceber esse senso de maestria aumentando. Se esforçar, suar dentro de um desafio, e depois desse esforço perceber que você conseguiu, é uma felicidade tão agradável que você merece sentir. E você pode colocar isso no seu dia a dia. Inclusive, construir maestria também é parte do tratamento padrão ouro para tratar depressão. E o C do ABC é o Cope Ahead, que é antecipação. Atletas usam essa técnica, vários políticos, enfim. E você também pode usar. Como ela é? Quando você já sabe que vai enfrentar uma situação difícil, sei lá, janta com uma família invalidante, ou vai dar uma palestra, enfim, você tem um evento que você sabe que vai ser desafiador. Você pode treinar mentalmente ele. E existe técnica para isso, e quanto mais você repete, é como sim se você estivesse fazendo. E a gente sabe que a repetição leva à aprendizagem. Como a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente tem que definir exatamente qual que é a situação problema, em que você está inseguro, em que você acha que talvez não tenha habilidade o bastante. Enfim, defina o que exatamente é o seu desafio. Identifique verificando os fatos para ver se esse desafio realmente existe e nomeie exatamente quais são as emoções, as dificuldades que você vai ter. Diante desse problema que foi claramente definido, imagine agora quais vão ser as habilidades, as forças internas, os recursos internos e externos que você vai lançar mão e imagine exatamente passo a passo você usando, como você usaria isso para solucionar esse desafio. Então você vai fechar os olhos e vai imaginar essa situação o mais vividamente possível acontecendo, sentindo no corpo todos os desafios dele e imaginando a ação passo a passo com o máximo de detalhes possível de você sendo habilidosa, habilidoso e superando esse obstáculo. Quanto mais detalhado e quanto mais real sentir para o seu corpo, mais efetivo vai ser. E você vai fazendo esse ensaio mental repetidas vezes, todos os dias. Quanto mais fizer, melhor. Depois de praticar esse ensaio mental, esse antecipar-se, relaxa. Faça alguma ação de relaxamento, uma respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo. Relaxa depois de ter treinado mentalmente. Bom, essas foram o ABC, que a gente vai se tornando mais resiliente, deixando a nossa estrutura mais forte para aguentar as intempéries, as tempestades da vida. No próximo vídeo, eu vou falar da habilidade saber, que tem a ver com cuidar do corpo para cuidar da mente.
porque aqui senão o vídeo ia ficar muito longo e não ia dar certo, né? Mas lembre-se de quais vão ser as atividades prazerosas que você vai colocar todos os dias, pensando no curto e longo prazo. Que maestria você vai construir todos os dias. E quando tiver uma situação desafiadora, lembre-se que você pode treinar mentalmente para que você não tenha tanta dificuldade quando o desafio surgir. Eu sei que essas coisas não vão resolver os problemas do dia para a noite, mas longo prazo vão deixar você, sim, mais preparada, menos suscetível à mente emocional, a desregulações. É uma coisa mais de longo prazo, de uma estrutura de uma vida digna. Espero que esse vídeo tenha trazido informação útil. Compartilhe com quem você sente que pode se beneficiar delas. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e compartilhe com quem você sente que precisa. Até o próximo vídeo. Até mais!